Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas, seja muito bem-vindo. Hoje faremos um paralelo histórico com o reinado no Brasil e a República Velha e tentarmos entender se um período foi mais estável do que o outro e as motivações para isso, e também tentaremos fazer uma conexão com o momento político atual do Brasil, logo após a vinheta. Pois bem, quando falamos do Império do Brasil, devemos considerar que o Brasil foi instituído enquanto país mediante um acordo firmado, mas também o desejo daqueles que estavam no comando do país naquele momento, centralizado na figura de Dom Pedro I, e o Brasil, com aquela vasta extensão territorial, agora precisava ser conduzido, demandava um projeto para ser conduzido, e que instituições se firmassem para conduzir esse novo país que já apresentava inúmeros desafios. Pois bem, os desafios impostos para aqueles que agora tinham a missão de conduzir essa nação perpassavam pela questão territorial. Como o Brasil era um grande país e não havia a conexão entre as partes do Brasil que tem hoje, não que hoje seja grandes coisas a infraestrutura do nosso país, mas é inegável que naquele momento a precariedade era maior. Nesse sentido, fez-se necessário uma atenção por parte do governo para que aquele território não se fragmentasse. E nisso a atenção se inicia para as revoltas que aconteceram no Império do Brasil, principalmente no primeiro reinado e no período regencial, que muitas tinham como objetivo a autonomia de certas regiões no Brasil, a integração melhor ao território ou o separatismo por si só. E esses conflitos que foram gerados, cito cabanagem, cito Revolução Farroupilha, cito Revolta dos Malês, cito Balaiada, enfim, todos esses conflitos tinham um pouco disso. É claro, cada um com suas peculiaridades, essas peculiaridades tinham a ver com a região específica e com as pessoas principais envolvidas nessas revoltas. No entanto, é indiscutível considerar que o motivo muitas vezes estava ligado a essa falta de integração ao governo central, ou a falta de atenção do governo central para essas regiões, o que levou a esse tipo de tensionamento e essas tentativas de separatismo, de autonomia maior, enfim. Mas o fato concreto é que essas revoltas fizeram ou obrigaram o Estado brasileiro, naquele contexto, a se mover a fim de que atender essas demandas, mesmo que essas revoltas tenham sido suprimidas, as demandas buscaram ser atendidas a fim de que coisas dessa natureza não ressurgissem. Então, nesse sentido, as revoltas tiveram esse papel positivo para a concepção do Estado brasileiro como nós conhecemos hoje. Posteriormente, no Império, no entanto, quando Dom Pedro II assume o comando do país, não vemos mais revoltas como teve em profusão, principalmente no período regencial. Teve uma revolta mais marcante, que foi a Revolução Pernambucana, mas fora isso, revoltas que ameaçassem fragmentação ou separatismo não ocorreram. O que ocorreu depois foi o golpe, né, aplicado à coroa e, como consequência, a proclamação da República. Mas o fato concreto aqui
é que a coroa e a monarquia tinham esse papel no passado de estabilidade, de continuidade, de longevidade. Isso fazia um distintivo entre as demandas políticas e as oscilações políticas da questão de Estado. Essa distinção garantiu uma longevidade ao Império, que só caiu por inabilidade política na fase final do Império, somado à apatia de Dom Pedro II naquele contexto, que optou por não fazer o contragolpe. No entanto, é indiscutível a durabilidade do Império do Brasil e, portanto, apesar desses reveses, como foi possível a manutenção do Império. Pois bem, com relação à República que foi implementada então, houve necessidade de arremedo e de ajustes improvisados, porque muitos, ou grande parte da elite do Brasil ligada ao Império, sai do Brasil e aqueles que ficam precisam então restabelecer a possibilidade de controle e coesão nacional mediante acordo com as elites locais que foram apoiadoras da proclamação da República. Essas elites locais, então, tinham muito poder e, curiosamente, traziam os perigos que as revoltas que ocorreram no Império traziam. É claro, de forma mais amena, mas traziam. Pois, como havia muito poder para as elites locais e o poder federal era muito simbólico, tanto que os governantes do Brasil durante a República Velha foram basicamente indicados por essas elites que decidiam o rumo do país, mesmo havendo voto, mesmo havendo sufrágio, havia uma quantidade considerável de fraudes, o que inviabilizava indiscutivelmente um governante que fosse de fato escolhido pelo povo e que tivesse legitimidade e força. Os presidentes da República Velha foram presidentes biônicos, podemos citar assim, devido ao peso das elites locais e da fragmentação do poder naquele contexto. Dito isso, revoltas acontecem e movimentos também contra o sistema ali colocado acontece. Eu poderia citar Canudos e poderia citar o Contestado. O que ocorre? Esses movimentos surgem a partir de uma perspectiva religiosa peculiar e popular daquelas regiões em que eles acontecem, mas o motivo social associado a isso é que havia uma distância, havia um afastamento do poder público para os mais fragilizados e dependentes na sociedade. Isso fez com que esses bolsões se formassem e, por consequência, assim sendo, o que acontece é que esse afastamento e essa falta de presença do poder público fez com que lideranças locais estabelecessem nações informais a fim de garantir o mínimo para as pessoas ali nesses contextos que eu citei. E tudo isso foi reprimido. Houve movimentos que tinham ideias de novidade, de modernização, como o tenentismo, enfim. Mas o que ocorre é que esse é o problema colocado. Pois bem,
Eu, unindo esses dois aspectos citados aqui ao longo do vídeo, da desconexão das regiões do Brasil que levavam às revoltas que ocorreram no Império, mas a falta de presença do poder público nessas regiões do Brasil devido ao poder das elites locais, quando eu somo esses dois problemas, eles não sumiram do cenário brasileiro, eles persistem. O Brasil ainda é um país que carece de infraestrutura sólida. Muitas regiões do Brasil são paupérrimas e descoladas do resto do Brasil. E, para além disso, o poder público não chega em muitos lugares. E em muitos lugares existem nações informais autônomas. Aqui eu posso fazer referência indiscutivelmente às favelas e ao crime organizado que comanda favelas, estabelecendo esses territórios autônomos, essas nações autônomas, devido à falta de presença do poder público em todos os sentidos, como garantidor de direitos e também como o que exige o cumprimento de deveres. Assim sendo, os problemas do Brasil, eles estão persistentes. E quando nós olhamos o comparativo, indiscutivelmente, o Império foi sim mais estável que a República Velha, nós carecemos das mesmas coisas que no passado aqueles que estavam aqui careciam. Então, os problemas não mudaram, mudou-se a forma, mudou-se os atores, mas os problemas persistem no Brasil. E, bom, grande é o desafio daqueles que vêm por aí e querem, de alguma forma, promover mudanças. Mas o fato concreto é que existem pessoas que estão dispostas a trabalhar por isso, e assim sendo, o que acontece é que podemos rever essas coisas, mas são coisas cristalizadas e calcificadas no tecido social e político do nosso país. Pois bem, dito isso, eu concluo aqui o vídeo de hoje pedindo a você que, se gostou do que viu aqui, inscreva-se no canal e esteja aqui presente para o vídeo de amanhã. Isso será de grande valia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.